Olá, seja bem-vindo ao canal Rodrigo Alves, né? No vídeo de hoje, eu quero debater aqui com vocês um tema que eu acho muito interessante e é uma pergunta que às vezes muitos de nós não sabem responder essa pergunta, né? Por que existe a morte? Por que que nós seres humanos temos que morrer? Bem, eu compartilho da visão bíblica do porquê existe a morte. Então, se você que está assistindo esse vídeo, você é ateu, evolucionista e crê de outra forma diferente, não se sinta ofendido, porque eu vou explanar aqui o que a visão bíblica tem a nos ensinar a respeito dessa questão da morte, do porquê existe a morte. Bem, a pergunta que não quer calar é por que morremos, né? Quem é que quer morrer? Não é a morte? Ainda que sejamos cristãos, que sabemos que existe algo além da morte, né? A gente fica com medo, porque a gente não está preparado de fato para morrer. Sabemos que vamos morrer, mas não estamos preparados de fato. Bem, vamos começar a explanar esse tema de acordo com Gênesis 2, verso 17. É a primeira referência que nós temos na Bíblia a respeito da morte. Gênesis 2, verso 17 fala, uma advertência que nossos primeiros pais receberam da parte de Deus, que eles poderiam comer livremente de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comessem dela, eles morreriam. E de fato, nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido, e por consequência a morte entrou no mundo e passou a todos os seres humanos. Mas você pode perguntar, mas não fui eu que comi da árvore do bem e do mal, como pode eu receber a consequência disso? Bem, nossos primeiros pais foram Adão e Eva, correto? E nós somos descendentes dele, nós viemos de nossos primeiros pais, e por consequência disso nós herdamos o pecado de nossos primeiros pais, de acordo com a Bíblia. E por isso que nós também morremos. Nós, em pleno século XXI, um homem tão inteligente que né, acha a resposta para tudo, mas ainda não achou uma resposta para a morte. E eu acredito que não vai achar, porque a morte foi resultado de uma desobediência de nossos primeiros pais, de acordo com a Bíblia, né? Acontece, como eu já falei, né, que nós somos descendentes de Adão e Eva, dos nossos primeiros pais, e acabamos sendo impactados por aquilo que eles fizeram, assim como nossos descendentes podem ser impactados por aquilo que nós fizemos hoje. Tem um texto de Romanos 5, verso 12, que é bem conciso e claro, né? Que diz assim: a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, faz referência a também Gênesis 2,17, que nossos primeiros pais pecaram, e todo ser humano que nascesse a partir daquele momento nascia em pecado, embora que ele ainda não tivesse pecado, mas ele nasceria em pecado e seria considerado pecador e conheceria da morte. Bem, essa é uma explicação genuinamente bíblica. Eu estou explanando aqui o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a morte, não é? Mas nós cristãos sabemos que a morte, ela não é o fim. Justamente para nos livrar da morte eterna, que Deus nos enviou Jesus Cristo como Salvador. E nós cremos que um dia Jesus Cristo voltará, porque ele se entregou na cruz do Calvário por nós, por amor a todo ser humano, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a condição de Deus para que nós alcançamos a vida eterna perdida no jardim, que nossos pais, por consequência do pecado, perderam, é aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Cristo se entregou para que eu e você não precisamos sofrer uma morte eterna. Ele se entregou para que nós possamos um dia ter a vida eterna. Se entregou por esse tão grande amor que ele tem por nós, né? Deus, ele amou tanto o ser humano que ele deu o único filho para o qual nós pudéssemos ser salvos, através desse sacrifício supremo que Deus fez por amor a cada um de nós, né? Que nós venhamos refletir, né,
em meio a essa pandemia onde morrem pessoas todos os dias através dessa doença aí terrível que está assolando o mundo, né? Mas que nós não percamos a nossa fé, nós cremos que Deus tem um propósito, né? E que se a morte hoje ela atua matando vários seres humanos, né? Seja por doença, como a pandemia, seja através de algum acidente, de algum outro fator, nós sabemos que a morte ela não é o fim. Ela veio como consequência de uma desobediência do ser humano, mas ela não é o fim. Existe jeito para a morte e Deus conseguiu essa maneira de nos livrarmos da morte através de seu Filho Jesus Cristo, sacrificado naquela cruz do Calvário. Amém?